senhores telespectadores, reconheço que o nosso programa de hoje é um programa diferente. Não lhes vou falar nem de nenhuma grande cidade, nem de nenhuma povoação muito notável, nem de nenhum daqueles heróis que puseram o nome da história, cá estou eu, aqueles nomes que passam para a eternidade. Nem tenho nenhum grande monumento para lhes mostrar. Não tenho nada assim de excepcional. Mas tenho um lugar incomparável. Um lugar onde tudo é igual a todos os dias. Lembro-me que no Padre Nosso o que a gente pede a Deus é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Bom, esta terra em que lhes estou a falar é o pão nosso de cada dia. Acho que já viram que estou num sítio alto, avista-se até longe um grande horizonte. Bom, e hoje o dia não está claro, porque se fosse um desses dias luminosos do princípio do verão, viam além da terra a grande extensão azul do mar e bem ao longe os vultos esfumados das berlengas. Bom, isto porque eu estou aqui a falar-lhes no extremo do grande conjunto montanhoso que a gente aprende na geografia, o sistema Monte Junto Estrela. Começa lá, junto da fronteira, a Serra da Estrela, aquelas alturas nevadas, vem por aí abaixo, a Serra da Lousança, e agora aqui é a última altura do sistema. Estou-lhes a falar na Serra do Monte Junto. Serra do Monte Junto, se olharem bem, veem uma vila que é o Cadaval. O Cadaval. Na terra que poucos portugueses sabem onde fica. O Cadaval. Bom, vamos visitar esta Serra do Monte Junto e vamos evocar estas coisas anónimas, populares, triviais, essenciais, que são o pão nosso de cada dia. Estamos agora mesmo no alto da Serra de Monte Junto. Bom, aqui há muitas coisas antigas e também muitas coisas modernas. Vamos falar de umas e de outras. O grande monumento, o mais antigo que aqui está, são estas ruínas que vêm atrás de mim, que todos os livros, todos, dizem, é o que resta do mais antigo convento dos frades dominicanos em Portugal. Foi construído no ano de 1218, quando veio de Itália para aqui o primeiro dominicano, que era o Frei Soeiro Gomes. Todos dizem o mesmo. E todavia podem ter a certeza que não é verdade. Nem estas ruínas são de 1212, isto não é do século XIII, isto acusa um tipo de construção e uma amplidão, pelo menos do século XV, nem tem pés nem cabeça. A ideia de que os dominicanos vinham construir um convento aqui neste deserto. Bom, isso é preciso nem saber quem foram os dominicanos. Os dominicanos são uma ordem que aparece, ela é fundada em 1216 por um frade espanhol, Frei Domingos. De Domingos é que vem dominicanos. Frei Domingos de Gusmão. Frei Domingos tinha sido soldado, era um grande pregador, era um homem que cultivava a palavra com um fulgor magnético que atraía multidões e que por isso disse:
a grande missão dos monges hoje não é viver lá fechadinhos no convento, não, é andar por essas cidades a pregar a palavra do verdadeiro Salvador da humanidade, é redimir o mundo dos pecados imensos em que ele está imerso, é acabar com as heresias, é acabar com os albigenses, é acabar com toda esta poluição que envolve a cristandade. Bom, eu estou aqui a fingir que faço um discurso do Frei Domingos de Guzmão, porque os discursos dele eram 20 vezes melhor que os meus. Bom, mas isto é só para lhes dizer que o Domingos de Guzmão era totalmente o contrário do ermo. A ideia dele de fazer aqui um convento num sítio em que ninguém podia ouvir a palavra de um pregador não tem pés nem cabeça. Não tem. Bom, eu devo-lhes dizer que o próprio Frei Luís de Sousa, que é o grande cronista dos franciscanos, dos dominicanos, não confundir uma coisa com outra, eles são do mesmo tempo, mas são completamente diferentes. O franciscano, sim, esse é a humildade, a contemplação, a piedade silenciosa, os ermos do sofrimento. Mas o dominicano é o oposto. É a intervenção política, é o conhecimento junto do rei, é o exercício dos altos cargos. Olhem, é o Tribunal da Inquisição. Os dominicanos bem atearam as fogueiras do Santo Ofício. Acabavam com o pecado queimando os pecadores. Bom, para aqui, eles não podiam queimar ninguém. Bom, mas estava-lhe a dizer que o Frei Luís de Sousa esteve aqui, olhou para isto, e ele não garante, ele só diz, bom, é tradição que os primeiros dominicanos vieram para aqui, mas que acharam isto mal, isto foi em 1218, e que logo 2 anos depois foram para Santarém, onde fizeram o convento de Montidacho. Não pode ser, isto não é obra de 2 anos, claro que há aqui muito trabalho, e é verdade que o próprio Frei Luís de Sousa omitiu é esta. Os dominicanos começaram por ser realmente uns monges virtuosos, talentosos, oradores, mas rapidamente enriqueceram. E um homem rico, olha, eles viviam, mas era realmente a comer e a beber e a pecar. E rapidamente se desenvolve na própria ordem uma grande reação contra a corrupção dos antigos pregadores. E aí há uma reação portuguesa, que se chama dos frades de Monte Junto. E esses dominicanos que reagem contra a perversão da sua ordem, esses sim, vêm para aqui, para o deserto, fazem aquela igreja, mas também, realmente aqui era tão frio, aqui era tão mau, que olhem, a igreja não durou muito tempo. Mas eu creio que essa é a verdadeira explicação deste monumento em ruínas. É o que resta de uma bem intencionada reação dos dominicanos portugueses contra a decadência moral em que a sua ordem tinha mergulhado. Falo-lhes dos dominicanos e queria-lhes dizer isto, que é interessante. Como sabem, ainda hoje, em toda a cristandade, se reza, eu ia dizer o rosário, já não reza o rosário, porque o rosário é muito comprido. E, portanto, dividiram o rosário em 3. Reza-se a terça parte do rosário. E a terça parte do rosário é 1/3. Eu trouxe 1/3, tenho aqui 1/3. Isto é 1/3. Como veem, 1/3 tem, isto são 10 contas, aqui mais 10, mais 10,
mais 10, mais 10. Ao todo são 50 contas, que são os 5 mistérios. De onde é que isto vem? Isto é realmente muito interessante, muito interessante. Frei Domingos, o São Domingos, tinha visto no Oriente aqueles velhos sábios orientais, ainda hoje, se o meu telespectador alguma vez for à Turquia ou à Pérsia ou a algum daqueles países orientais, vê aqueles velhos cozidos nos seus albornozes, sentados, com uma coisa muito parecida com isto, mas que não é um rosário, é o comboloi. Tem o comboloi. Tem umas pedras, são assim grossas, e vai passando em silêncio, pedra por pedra por pedra, pedra por pedra. Eu vi aquilo tanta vez que um dia, enfim, lá consegui falar com um desses velhos monges que estava a passar entre os dedos as peças do comboloi, e perguntei-lhe, mas isso para que é que serve? E ele respondeu-me, é para pensar. Para pensar, sim, mas para pensar em quê? É para pensar no que o Senhor quiser. O nosso espírito não deve estar vazio. Deve estar sempre ocupado por qualquer coisa. Mas é a gente que tem que escolher. Bom, portanto, eu passo estas contas e penso, por exemplo, vamos imaginar, olhem, penso em pessoas. Penso em pessoas. Uma a uma, penso numa pessoa já desaparecida. Uma pessoa de quem eu gostei. Uma pessoa a quem me ligam as mais ternas e comoventes lembranças e que hoje já não pode estar junto de mim. E depois passo a outra. Quem sabe, penso em minha mãe, penso em meu irmão, penso nos meus amigos e depois passo a outra e assim vou lentamente evocando todas as saudades e memórias que povoam o meu passado.